Uma das coisas que eu mais gosto na literatura é descobrir novas autoras. Tem muita gente boa na cena independente, isso tá ficando cada vez mais claro nos concursos literários, nos grandes concursos em que muitas e muitas mulheres estão alcançando, via editoras independentes, as premiações ou as indicações. Hoje eu quero contar pra vocês 5 livros dentro dessa cena que eu descobri e que eu recomendo muito a leitura. O primeiro deles é O Som do Tapa, da Carla Gerson. Já conversei com a Carla, enfim, várias vezes, mas é uma autora que eu gosto muito de recomendar. Acho que ela é uma grande abridora de portas dessa cena independente da literatura e isso é muito bonito de uma forma geral, né? Muito fantástico. Mas para além disso, de todo o movimento que ela tem, de todo o movimento que ela gera dentro dessa cena da literatura independente, Carla escreveu O Som do Tapa, então seu primeiro livro, publicado pela editora Patois, que aliás, gente, recomendo, é uma editora pequena, independente, mas de um super prestígio. Eles já conseguiram emplacar vários grandes livros em prêmios, né, literários. Enfim, eu acho que é uma editora para estar sempre ali de olho. Mas O Som do Tapa, então, ele é um livro de contos. Acho que é uma ótima pedida para quem está começando a entender o universo, então por isso que eu gosto também de recomendar livros de contos. São 28 contos, todos com temáticas desse universo feminista, que Carla também é e representa. Acho que aqui O Som do Tapa é realmente um ótimo título para esse livro, porque é um tapa atrás do outro. Conversei com Carla, mas recomendo muito, minha primeira indicação então de hoje. Bom, a minha segunda indicação é Da Costela do Impossível, da Marcela Alves. Esse livro foi publicado pela editora Uruatu, também uma editora bem pequena, independente, mas que já tem uma obra relevante, obras sendo emplacadas aí também nesses grandes concursos. E vejam bem, eu falo desses concursos mais como uma referência, né? Não quer dizer que um livro que não está lá é melhor ou pior, tô só referenciando de alguma forma. Esse livro aqui eu descobri de uma forma super gostosa, na verdade. Eu tava num ano de lançamento do Som do Tapa, né, da Carla Gerson, e da Costela do Impossível, a Marcela tava lançando nesse mesmo momento, né, nesse mesmo evento, e tiveram algumas leituras das poesias. Então é um livro de poesias, dividido aqui em 3 partes. Não sou grande leitora de poesia, mas esse livro me tocou tanto, as leituras, né, desse dia me tocaram tanto, que eu resolvi comprar e ler esse livro. Eu achei realmente muito bonito, um livro que eu fiz várias marcações que com certeza eu vou voltar nelas, assim, né? Eu acho que poesia a gente tem que ler degustando um pouquinho, então eu acho que é um livro que eu li super rápido, mas um livro que vale a pena voltar essa degustação. Fiquei encantada pelo mix, assim, de delicadeza e de verdades, assim, que a Marcela trouxe na poesia dela, então fica aqui minha segunda recomendação. Bom, o terceiro livro que eu recomendo é Domingo, da Ana Lis Soares. Esse aqui já é um romance. Na verdade, ele estica um pouco aí a corda, né, do que é um romance, porque são 7 histórias distintas, então a gente tem 7 histórias diferentes aqui, mas que elas têm algumas ligações. Então elas têm a ligação do domingo, de fato, né, então todas elas se passam num domingo, ou nesse clima meio dominical, e ao mesmo tempo elas também se entrelaçam, né, elas se costuram, o que é até uma referência bem bacana dessa capa, que eu acho incrível, muito linda mesmo, dessa costura, né, dessa coisa do tecido um pouco da vida. Então essas histórias, umas são mais entrelaçadas entre elas, outras menos entrelaçadas. Gostei bastante do trabalho da Ana Lis, assim, achei bonita essa união do domingo e dessas percepções de domingo. Então aqui eu acho que é um pouco da coisa que não é da crônica, né, em termos de gênero literário, né, num sentido literal da coisa, porque a crônica ela normalmente parte, né, de histórias verdadeiras, enfim, ela tem uma outra forma, mas eu gosto dessa narrativa da pequeneza, assim, eu gosto bastante disso. Acho que a Ana Lis fez isso de uma forma bem legal mesmo, bem bacana. É um livro mais lento, né, nesse sentido de que ele retrata um domingo, então talvez ele tivesse que ser lento mesmo. Mas acho que vale essa leitura, vale esse mergulho nesse universo. Esse foi um livro publicado pela editora Instante em 2021. A Ana Lis também tem um trabalho aqui no YouTube que eu acho que vale a pena conferir. E fica então aqui esse romance de estreia dela como referência para vocês.
O quarto livro que eu recomendo bastante é Quando as Árvores Morrem, da Tatiana Lazarotto. A Tatiana publicou esse livro pela Claraboia, que é uma editora também aí com foco em livros, obras femininas e feministas. Eu achei um trabalho da Tatiana muito bonito, tem uma história muito peculiar aqui e é um livro de autoficção, né? Então conta a história da morte do pai dela, é um livro que retrata sobre o luto, e o pai dela era um Papai Noel. Então acho que, enfim, essa é um pouco da trama, né? Essa personagem lidando com o luto desse pai, que era uma figura bastante peculiar, bastante forte, bastante presente dentro desse núcleo familiar, com seus altos e baixos, né? Então acho que aqui um destaque para esses personagens, né? Muito bem humanizados, muito bem descritos. E também aqui pelo tempo do luto. Então também achei um livro mais lento em termos de leitura, mas acho que talvez respeitando o tempo correto, né? Nesse sentido de que um luto realmente ele é lento, ele tem esses altos e baixos, ele tem esses seus vários caminhos que não são lineares, assim. E eu acho que a Tatiana conseguiu, de alguma forma, passar isso para a literatura, para as palavras, e isso é muito potente, é muito profundo. Recomendo essa leitura, ela também faz um paralelo aqui, né, com o título de Quando as Árvores Morrem, então tem um paralelo com uma questão de uma árvore, uma referência. Achei uma leitura bem interessante e fica aí também uma dica para vocês. Bom, por fim, a minha quinta recomendação é Você Não Vai Dizer Nada, da Júlia Cotto. E esse aqui, por incrível que pareça, eu ainda não li por inteiro, mas eu quis trazer mesmo assim. Gente, esse é um livro que, quando eu conversei lá com a Aline Bay, ela me recomendou, então é um livro que eu tenho a recomendação dele presente aqui na minha vida por mais de um ano. Várias outras pessoas já leram, já recomendaram. Ele foi publicado pela editora Nós, que é uma editora que eu absolutamente gosto de tudo que eu leio, então eu tenho também como referência um pouco, a gente vai começando a conhecer as linhas editoriais e vai fazendo mais sentido ao longo do tempo. E, além de tudo, ele tem uma orelha escrita pela Noemi Jaffe, né, que é uma autora aí bastante consolidada e que eu gosto muito da obra e de tudo que ela publica. E ele tem aqui também uma fala do William Fuchs, que é uma pessoa que eu também acompanho. Enfim, esse livro é cheio de recomendações, é um livro de contos. Eu comecei a ler, para não dizer que eu não li nada, eu li o primeiro conto, já achei bem legal mesmo, assim, também bastante sensível, bastante triste, bastante pé no chão, assim, uma mistura bem gostosa. São 13 contos aqui nesse livro, então são contos um pouquinho mais longos, né? Diferente do Som do Tapa, por exemplo, que são contos mais curtos, de 1, 2, 3 páginas. Vou ler conto com um pouco mais de propriedade, mas de qualquer forma já fica aqui a dica, porque eu tenho certeza que vai ser infalível se você está buscando um livro de contos. Pessoal, é isso. Não se esqueçam, além dos autores famosos da literatura que a gente acompanha ou que tem ganhado alguma notoriedade, né? Já que a literatura brasileira ainda é tão pouca no Brasil, se puderem sempre, procurem novos autores, procurem pessoas da cena independente. É uma cena que tá ganhando muita força no Brasil, mas sempre precisa ser destacada. Tem muita gente boa produzindo, mas não é fácil produzir literatura nesse país. Então, sempre que eu puder, eu vou trazer aqui, recomendar aqui pra vocês. Eu acho que é também uma forma de fortalecer essa cena como um todo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem dos livros. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário. Aproveita pra me contar também algum livro da cena independente que você tenha lido e gostado. Beleza? Um beijo e até o próximo vídeo!